Voltei para casa mais cedo, 3 dias antes da minha próxima viagem a trabalho, como quem volta para confirmar se tudo ainda está no lugar. A rua estava quieta, só o suspiro do ar frio passando pelas esquinas e o relógio da sala marcando o tempo em um compasso que parecia lento demais. O carro dele estava encostado na calçada, do lado de fora, com o vidro embaçado pela respiração do motorista invisível que lá fora conversava com o próprio silêncio. Não havia luzes acesas nos cômodos da frente. Tudo que eu ouvia era o ranger do portão do quintal, como se alguém estivesse verificando se eu ainda era capaz de reconhecer a própria casa. Ao abrir a porta, o cheiro de cera velha e ar frio me deu as boas-vindas de maneira agressiva. O corredor tinha uma sombra que não cabia no meu peito, uma linha tênue entre o conforto que eu esperava encontrar e a curiosa evidência de que algo havia sido decidido por alguém, sem a minha autorização. O silêncio não era apenas silêncio, era uma coberta pesada sobre a qual cada passo meu parecia tropeçar até se tornar ruído. Foi então que o encontrei, como se o mundo tivesse se encostado na porta do quarto apenas para me apresentar aquilo que eu temia ver há meses, desde o primeiro sussurro que não ousava ouvir. O meu marido, ele mesmo, e uma mulher que não reconheci de imediato, deitada na cama ou apoiada na beira da cama, o corpo dele abraçando o dela com uma intimidade que parecia ter sido desenhada em segredo. Ele dizia, em voz baixa, com aquele tom que pretende soar descompromissado, mas que entrega tudo que se tenta esconder. Você é tão apertada, não como minha esposa. E ali, naquela frase repetida como uma faísca que não apaga, eu ouvi o eco de tudo que sempre neguei. O meu coração, que parecia ter parado ali mesmo na entrada, começou a bater com uma rapidez que me deixou sem ar. A sala parecia girar, as cores se descolando das paredes, como se a casa inteira estivesse pegando leve no meu pesadelo para que eu pudesse vê-lo sem aviso. Eu observei o rosto dele, imóvel por um segundo que pareceu uma eternidade, tentando distinguir se era apenas uma encenação ou se tudo aquilo era real, algo que eu, com meus próprios olhos, teria de aceitar. Ele não percebeu minha presença no primeiro instante. O corpo dele tremia de forma quase imperceptível, uma vibração que eu reconheceria em qualquer encontro que terminasse mal. A mulher, com a pele pálida e o olhar incrédulo, não parecia mais tão feminina quanto um objeto de curiosidade que perdeu a linha entre desejo e vergonha. Eu ouvi o cochicho das próprias sombras, como se a casa sussurrasse segredos que sempre estiveram enterrados debaixo do piso. O que me manteve ali, sem reagir de imediato, não foi apenas a traição óbvia, mas a percepção de que aquilo ali não era um acaso. Não era uma visita indesejada de alguém que eu não conhecia. Era uma porta que eu sempre soube que existia, apenas não tinha coragem de abrir. E ali, entre o mundo que descia da parede e o mundo que se rachava na minha cabeça, eu tomei uma decisão que mudou tudo no espaço de um segundo. Tomei uma decisão que, de uma forma brutal e simples, faria os dois desmaiarem. Não usei palavras, não alcancei objetos, apenas o movimento de minha mão, firme, controlado, sem rumor, que transformou a frieza da sala em um silêncio ainda mais pesado, quase sólido. Eles caíram, não de modo dramático, mas de uma forma que parecia inevitável, como se o peso da verdade tivesse empurrado seus corpos para longe da minha percepção de que tudo poderia ter sido diferente. Os olhos deles se fecharam ao mesmo tempo, não por fraqueza, mas pela explosão de uma verdade que não poderia ser vista sem que alguém pagasse o preço. Foi então que o meu coração, que ainda lutava para respirar, informou o que eu ainda não tinha coragem suficiente para admitir em voz alta. A mulher que eu vi ali não era apenas a combinação de desejo e traição que pareceu surgir do nada. Ela era, ou melhor, representava algo que eu já sabia de antemão, mesmo que não quisesse encarar. A personificação de um segredo antigo, de uma linha de história que eu havia jurado manter enterrada, de uma peça do quebra-cabeça que não deveria voltar a encaixar. A casa, tão silenciosa quanto antes, enviou-me um sinal. Não era apenas o choque da traição que me atingia, era o peso de uma responsabilidade que eu havia aceitado, de uma verdade que eu preferia que não existisse, mas que, ali, não cabia mais ser ignorada.
Enquanto os dois desmaiados, sem entender o que tinha acontecido, respiravam o ar doce da gravidade que envolve a mentira bem contada, eu olhava para o teto, para as sombras nas paredes, para a janela que refletia uma mulher que, naquela noite, sou eu mesma, diante do espelho que não se atreve a encarar o que guarda por detrás da pele. Foi nesse instante que percebi que aquela mulher era algo mais do que uma amante esbarrando na minha vida. Era a chave de uma outra verdade, a peça que faltava para entender por que tudo na nossa relação sempre pareciam medir o tempo pela pressão de mãos, pelos sussurros no quarto, pela distância que se criava entre o que era dito e o que era sentido. E, ao mesmo tempo, eu sabia que o que fizera ali, o que havia feito para pôr fim à cena, não era apenas uma resposta ao presente. Era uma resposta ao passado, a uma história que eu ainda precisava ouvir, contada não pelas palavras dele, mas pelos nomes que ainda não tinham saído de meus lábios. Agora, com os dois inconscientes e o ar carregado de uma verdade que ainda não consegui nomear plenamente, eu me afastei lentamente, cruzei o quarto com passos que não queriam soar como passos, e respirei fundo. A casa voltou a respirar comigo, cada canto guardando um segredo que hoje, pela primeira vez, parecia ter ganhado a força suficiente para exigir que eu olhasse diretamente para ele. O que eu não sabia ainda era quanta coisa eu teria que enfrentar para entender o que aquela mulher representava de verdade e qual seria o preço de descobrir que tudo o que eu julgava ser é apenas a máscara de uma história muito maior. E enquanto o mundo lá fora continuava a seu ritmo, sem se importar com o que acontecia nesta sala, eu me aproximei da janela, ouvi o vento estrelar o vidro e prometi a mim mesma que não fecharia os olhos de novo, porque, agora, a pergunta que define tudo não é mais onde está minha coragem, mas o que fazer com o segredo que eu acabei de testemunhar e com a mulher que, de uma forma ou de outra, é a chave para o que está por vir. Se eu realmente entender isso, talvez eu consiga respirar sem tropeçar no peso da mentira que agora se apresenta como a única verdade capaz de me libertar. A casa pareceu respirar comigo por mais um instante, mas naquela respiração havia outro peso, uma nuance que não cabia no ar que eu respirava há meses. O silêncio, que antes pareciam ter limites, agora se espalhava pela sala como um líquido sombrio, preenchendo cada fresta, cada memória que eu ainda tentava manter seca. Eu me afastei da cama devagar, não para evitar o que eu havia visto, mas para não desperdiçar o momento em que o mundo parecia abrir uma fresta a mais para aquilo que eu precisava entender. Atravessei o corredor com passos que não queriam soar como passos. O piso rangeu sob meus pés, como se o passado pedisse para ser pisado com cautela, para não quebrar o que ainda restava intacto. O corredor parecia mais comprido do que na noite anterior, como se a casa tivesse alongado sua memória apenas para me obrigar a revê-la sob uma nova luz. Quando cheguei à cozinha, a frigideira que ainda brilhava sob a lâmpada piscante refletiu brevemente a minha imagem. Em algum lugar, dentro de mim, o eco da decisão que eu havia tomado ressoou com força. Não era apenas sobre o que eu havia visto, era sobre o que aquilo significava em relação ao que eu havia prometido não quebrar. Entrei em uma espécie de ritual silencioso, quase ritualístico, para histórias como a minha: água para acalmar as mãos, o olhar que se fixava em objetos comuns, como se pudessem revelar, por si sós, a geografia de uma traição que não cabia mais apenas na sala de estar. Eu repeti para mim mesma que aquela noite não era apenas uma cena de desejos proibidos, mas a porta de entrada para um mapa antigo que eu precisaria decifrar. A presença da mulher, aquela figura que, de uma forma ou de outra, representava mais do que um simples caso de infidelidade, era o rascunho de uma lenda que a minha avó deveria ter contado, mas que se escondia entre as rachaduras da minha própria memória. Eu comecei a recolher as peças do que havia acontecido como quem ajeita um mapa antigo, o cheiro de perfume que não era meu, o modo como o corpo dele se acomodava ao lado dela, as pequenas mudanças de expressão dele quando ela respirava mais fundo, como se o ar ali tivesse uma história para contar que ele não conseguia terminar de dizer em voz alta. A cada detalhe que eu realçava, a dúvida se tornava mais clara. Aquela mulher era apenas a ponta do iceberg, ou a peça-chave que,
se encaixasse no lugar certo, revelaria uma história que minha mente se recusava a aceitar há muito tempo. A primeira coisa que eu precisava entender era por que aquele segredo, aquele objeto de curiosidade que estava escondido dentro da casa, parecia ter ganhado coragem suficiente para sair do seu canto escuro. A minha mente girava entre duas hipóteses. Ou a mulher era alguém do passado dele, alguém que eu havia aceitado como parte de uma verdade conflitante, ou havia ali algo mais profundo, algo ligado a uma promessa antiga, talvez feita por meus antepassados, uma linha de história que eu havia jurado manter enterrada por razões que hoje pareciam menos nobres do que eu gostaria de reconhecer. Enquanto eu observava os dois ali, inconscientes, eu percebi que não havia apenas uma responsabilidade pela minha cabeça que pesava como uma âncora. Havia uma responsabilidade coletiva, uma obrigação com minha história, com as minhas escolhas, com o que eu havia seccionado de mim para manter o casamento unido, em vez de reconstruí-lo com base em verdades que ninguém ousava nomear. A pergunta que me acompanhava não era mais o que eu poderia fazer para apagar a lembrança daquilo, mas o que eu precisava fazer para que a lembrança não destruísse o que eu ainda podia salvar. A casa, com todas as suas paredes como testemunhas, parecia me oferecer uma resposta que eu ainda não tinha coragem de ouvir. Não basta expulsar o que não deveria estar ali. É preciso entender por que ele foi permitido fazer morada dentro de mim em primeiro lugar. Foi então que a figura da mulher, pela primeira vez, deixou de parecer apenas um objeto de desejo mal resolvido para se tornar um espelho do meu próprio medo. A vida que eu idealizava para nós, aquela que sempre esteve pendurada na parede, como uma moldura vazia esperando por uma foto, parecia ter sido substituída por um quadro mais sombrio, em que cada traço da minha existência era discutido em vozes que eu não ousava alcançar. A presença dela não era apenas uma lembrança do que havia acontecido. Era uma chave que poderia abrir uma porta para longe, para onde eu não tinha visto que poderia ir, ou para dentro, para o lugar onde eu, por orgulho ou orgulho ferido, não tinha coragem de pisar. Enquanto o rasto do que eu havia visto se repetia na minha cabeça, comecei a perceber outra coisa. A minha própria reação não era só sobre o marido, ou sobre a amante, ou sobre a venda de uma ilusão de fidelidade. Era sobre o que eu havia permitido que a vida dele se tornasse. Uma história que eu, em algum momento, decidi não escrever com minhas próprias palavras, refugiando-me na segurança de uma rotina que escondia a minha própria voz. A mulher, nessa leitura, era menos alguém e mais uma provocação. Uma lembrança de que eu havia sido cúmplice, por medo, de várias mentiras pequenas que, somadas, formavam a verdade que nos unia de forma ainda mais perigosa do que a traição em si. Eu não quis acordar os dois, não naquele momento. Não era hora de confrontos públicos, nem de chamas que queimem tudo ao redor. Era tempo de escavar, de entender, de ouvir o que a casa insistia em não me dizer com a voz, mas com o peso de cada objeto que eu tocava, cada cena que eu reconstituía. Eu peguei o que poderia me guiar, o envelope que sempre guardo na gaveta ao lado da cama, com as cartas que não envio, as promessas que não cumpri, as lembranças que eu fingia ter esquecido. Não as li ali, de frente para eles, como se eu estivesse à beira de uma confissão pública. Guardei apenas a sensação de que havia uma história que não era apenas aquela que eu já conhecia, uma história que poderia, se eu a aceitasse, devolver o que eu ainda considerava meu. Ao fechar a sala atrás de mim, a casa retorceu-se, como se alguém tivesse puxado uma corda invisível que mantinha tudo no lugar. O silêncio que me cercava não era apenas a ausência de som, era o peso de uma decisão que eu deveria tomar sozinha, sem a proteção de testemunhas, sem a esperança de que o que eu fizesse pudesse ser visto como algo além de uma reação impulsiva. Eu sabia, naquele exato momento, que o próximo passo não seria apenas para pôr fim ao que eu via, seria para entender quem eu era, aquilo que eu aceitava ser, e até onde eu estava disposta a ir para proteger a minha verdade, mesmo que essa verdade fosse dolorosa, fosse silenciosa, fosse ela mesma uma parte de mim que eu não reconhecia há muito tempo. O relógio na parede, sempre tão presente, parecia ter adquirido uma cadência própria, como se soubesse que o tempo é o único juiz que não aceita testemunhas. Quando a casa finalmente pareceu acalmar-se, eu voltei ao quarto para observar os dois. Não para julgá-los,
mas para registrar em minha memória com a clareza de uma máquina o que eu precisava não apenas entender, mas carregar comigo para o que viesse a seguir. A mulher permanecia ali, não como uma figura de confronto imediato, mas como uma linha de uma história que ainda não tinha sido escrita, uma linha que, se fosse cruzada, poderia mudar o rumo de tudo, inclusive o meu próprio destino. Eu não tinha uma resposta pronta para a pergunta que a imagem da mulher insinuava. Quem era ela? De onde vinha? Qual papel ela desempenhava na minha vida, além daquele quarto? Mas com a mesma firmeza com que minha mão pousou sobre o envelope, decidi que o conhecimento seria o meu próximo passo. Não para destruir, mas para entender. Não para ferir, mas para libertar. Eu, que sempre achei que a fidelidade fosse um pacto claro, descobri que a fidelidade para permanecer, às vezes precisa de uma coragem que não se compra, não se pede, não se promete, apenas se conquista com o tempo, com a verdade que dói, com a paciência que não espera. Agora, com a casa silenciosa, com o peso do segredo ainda não nomeado pairando entre os móveis, eu deixei que a noite entrasse pela janela. Foi quando a chuva começou a tocar o vidro com uma delicadeza cruel. Era como se as gotas falassem comigo, em sinais mínimos, como se cada uma trouxesse uma pista para eu seguir. E, no fundo, eu sabia que a próxima decisão não seria apenas sobre o que eu pretendia fazer com ele e com a outra, seria sobre o que eu faria com a minha própria história, com a minha capacidade de não me perder no labirinto das mentiras que ouvimos até acreditar nelas, até que elas se tornem o chão que pisamos todos os dias. Quando o ruído do mundo lá fora pareceu recuar, eu senti uma centelha de resolução acender-se dentro de mim. Aquele segredo não queria apenas ser descoberto, queria ser entendido, ligado a uma história que merecia ser contada, mesmo que fosse contada por minha própria voz, em meio ao silêncio de uma noite que parecia feita para ouvir quem eu realmente sou. Se aquele segredo era a chave, então eu precisava aprender a girá-la com paciência, para que a verdade não se queixasse de ser revelada, mas, ao contrário, pudesse me libertar da mentira que por muito tempo eu estive escolhendo acreditar. E com esse pensamento, eu me afastei do quarto mais uma vez, não para fugir, mas para me preparar para o que viria a seguir. Porque se a mulher era a chave de uma história antiga, o que restava era apenas uma pergunta muito simples e muito perigosa. Até onde eu estaria disposta a ir para encontrar a verdade que a minha vida parece ter prometido, mas que nunca chegou a me entregar de forma direta? A resposta, ainda invisível no escuro do corredor, aguardava apenas que eu tivesse a coragem de dar o próximo passo. Não era apenas o ruído do passado que me empurrava pelos corredores, era a insistência de uma lembrança que se recusa a morrer. A pergunta que a imagem da mulher insinuava não era mais uma provocação vazia, mas um mapa que eu precisava decifrar para entender de onde eu vinha e para onde minha vontade de seguir poderia me levar. A cada passo, o soalho rangia como uma linha de escrita que insiste em ser lida na ordem correta, e eu, que sempre quis esconder as falhas entre as dobradiças da rotina, sentia o peso de um texto antigo que tentava emergir sem pedir permissão. Voltei ao quarto com o silêncio ainda fresco nas mãos, como se pudesse tocá-lo e sentir o peso da verdade que ainda não ousava nomear. A imagem dela, a mulher que era mais do que uma simples lembrança de desejo, pairava não como uma intrusa, mas como uma âncora lançada num fundo de água turva. O que eu não sabia era se o segredo que me chamava vinha de um passado que eles esconderam de mim ou de uma parte de mim que até então preferira manter hermeticamente lacrada. O envelope, repousando na gaveta ao lado da cama, parecia ter ganho outra respiração, uma respiração de quem sabe que o momento certo para abrir aquilo não era o mesmo em que eu havia guardado a sensação de choque. Mas um pouco depois, quando a casa não mais conseguisse fingir que o silêncio era apenas tranquilidade, entre a memória e a prática, eu comecei a alinhar os fragmentos do que meus olhos haviam visto com o que minha mente relutantemente aceitava. O cheiro que não me pertencia, as expressões que mudavam na cara dele, como se o orgulho dele tentasse se reorganizar para não deixar transparecer tudo o que não cabia na primeira linha da traição, tudo começou a parecer parte de um quebra-cabeça que eu insistia em recortar ao meio para não ver uma peça crucial ausente.
E, no entanto, essa peça não era apenas a mulher. Era uma ideia antiga de fidelidade, uma espécie de pacto que atravessava gerações, guardado em algum lugar entre o que a família queria mostrar ao mundo e o que, de fato, precisava ser contado para que uma vida não desabasse por inteiro. A casa, com suas paredes que pareciam respirar uma segunda respiração, oferecia sem pressa um conjunto de pistas que não eram concluintes, mas suficientes para não permitir que eu me fechasse novamente no casulo da dúvida segura. O rastro que a mulher deixava não era apenas o de uma noite de sexo ou de desejo. Era o traço invisível de uma história que poderia ter sido contada de outra forma, de uma forma que não exigisse o sacrifício de quem eu era. Foi assim que a ideia de procurar algo além do que meus olhos tinham visto começou a germinar. Não para ferir, mas para entender. Não para punir, mas para libertar uma parte de mim que, por orgulho, tivera medo de admitir que carregava a herança de escolhas que não eram inteiras. Retirei o envelope da gaveta com a delicadeza de quem segura uma relíquia que pode revelar o mapa de uma rota esquecida. As cartas não estavam escritas apenas com tinta, mas com o peso de promessas que não foram cumpridas, com lembranças que não cabiam mais no rótulo de normal, com detalhes que, lidos juntos, começavam a formar uma linha que ligava o segredo dele ao meu próprio silêncio. Não li ali, como mencionei antes, mas a sensação de que cada página guardava uma resposta começou a se tornar tangível. O que eu reconheci, de forma quase imperceptível, foi que o segredo não era somente sobre o amante ou sobre a intimidade que ele parecia buscar fora de casa. Era sobre uma outra continuidade, uma fidelidade herdada que eu não soube romper, sem antes entender a quem realmente pertencia aquele juramento que nos unia de modo tão frágil. Enquanto eu repousava a mão sobre o envelope, a imagem da avó que eu nunca havia ouvido contar lembrava de uma forma estranha. Ela, que guardava histórias como quem guarda joias raras, poderia ter sido a primeira a perceber que certos segredos precisam apenas do tempo certo para ser contados, não para ser vingados. A minha avó, que falava com a delicadeza de quem sabe que as palavras podem ferir tanto quanto curar, deixou para trás uma lição que eu hoje começava a entender. A fidelidade verdadeira não é a ausência de falhas, mas a coragem de encarar as falhas sem permiti-las que moldem o meu futuro contra a minha própria vontade. E nesse entendimento, a figura da mulher deixava de ser apenas o emblema de uma traição e se tornava a ponte que ligava uma história que eu não havia ouvido a uma verdade que eu precisava aprender a viver. A chuva havia parado lá fora, mas o som da água ainda parecia martelar a madeira da casa, uma batida lenta que me lembrava que o tempo não era meu inimigo, mas um aliado perverso que poderia me conduzir a uma libertação ou ao colapso completo da minha vida. Eu sabia que a próxima fase não era atacar, nem expulsar, nem deixar tudo como estava. Era, antes de tudo, entender. Entender por que esse segredo achou morada onde não deveria, entender por que minha própria voz se calava sempre que o assunto veio à tona, entender por que me deixei construir uma vida que dependia de esconder a verdade para não ferir alguém que eu também amava, entender como eu poderia salvar aquilo que ainda merecia salvar e, ao mesmo tempo, a minha própria alma que estava em jogo. Ao fechar os olhos por um momento, prometi a mim mesma que não fugiria. A promessa que eu fiz não foi para manter o casamento intacto à força, mas para que a minha espécie de fidelidade, aquela que não exige mentira nem silêncio que sufoca, não morresse. E, com esse pacto interno, senti o peso do próximo passo se aproximar. Não seria uma explosão, não seria uma confissão em voz alta, mas uma decisão que exigiria calma, paciência e uma coragem que cresce devagar, como a raiz de uma árvore que atravessa o cimento para encontrar a água. A manhã ainda estava por vir quando eu ajustei a respiração, coloquei o envelope de volta na gaveta e, pela primeira vez, permiti que a ideia de confrontar o passado surgisse sem medo, não como uma batalha, mas como uma conversa com alguém que precisa ouvir a verdade para poder seguir em frente. E talvez essa conversa começasse com uma pergunta simples que eu ainda não tinha ousado formular em voz alta. Quem era essa mulher, realmente, e a quem exatamente ela pertencia dentro da minha própria história? A casa parecia ter absorvido a minha hesitação.
transformando-a em uma espécie de silêncio que pesava mais que qualquer objeto na sala. Eu ainda não tinha dito nada em voz alta sobre aquela mulher, nem sobre o que ela representava, mas o peso do segredo já começava a pular de uma peça para a outra, como se uma ordem invisível me empurrasse para uma direção que eu não ousava seguir sozinha. Voltei ao quarto, onde o envelope repousava na gaveta desprovida de qualquer pressa. Não o abri ali, não ainda. Primeiro, decidi buscar respostas onde a memória ainda não se tinha atrevido a ir. O lugar onde as histórias antigas vivem sem serem contadas. O sótão. Subi as escadas com a cautela de quem sabe que cada degrau pode guardar uma revelação ou apenas o rastro de uma mentira antiga. O ar lá em cima era frio e carregado de poeira. A luz da manhã, filtrada pela janela estreita, desenhava no chão faixas cinzentas que pareciam indicar caminhos que eu ainda não tinha coragem de percorrer. Entre poeira e teias, encontrei a arca de madeira. O tipo de coisa que parece prometer segredo apenas por existir. Abri com cuidado as travas que já não passavam de nervos expostos, e o cheiro de tempo remoto me atingiu como uma lembrança de infância que eu preferia ter deixado dormindo. Dentro da arca havia diários amarelados, cartas quase desbotadas pelo riscar de dedos de quem as leu sem pressa, e uma coleção de fotografias que pareciam antigas janelas para várias versões da mesma história. A primeira página de cada diário trazia a assinatura de minha avó, uma mulher que, embora ausente, ainda parecia colocar a mão sobre meus ombros, lembrando-me de que as escolhas que fazemos não pertencem apenas a nós. As cartas, escritas com uma caligrafia que misturava doçura e peso, falavam de promessas que não puderam ser cumpridas, de encontros que não deveriam ter acontecido, de uma fidelidade que, em algum ponto, se confundiu com obrigação. Não havia diretivas claras ali, apenas perguntas que me puxavam para perto de uma verdade que eu ainda temia nomear. Entre as cartas, encontrei uma que não parecia ligada ao presente imediato, mas que, ao lê-la, me fez entender que a mulher que eu via na noite anterior era menos um acaso do destino do que a continuação de uma linha que minha família, de uma maneira silenciosa, sempre tentou manter sob controle. A carta falava de uma promessa antiga, de um juramento que atravessava gerações e que, segundo a avó, havia sido feito para impedir que qualquer segredo destruísse a casa por dentro. O tom da carta era frio, quase clínico, e no final havia uma frase que, por seu peso, parecia uma chave. Fidelidade não é silêncio. Fidelidade é coragem de enfrentar o que não cabe em uma imagem pública. Mas não era apenas a carta que pesava sobre minhas mãos. Ao virar as páginas, vi que as palavras se repetiam em padrões, como se a história tivesse sido escrita por várias mãos ao longo do tempo para impedir que alguém enxergasse a lacuna entre o que se dizia e o que realmente era. Em uma das margens, havia um desenho discreto de uma figura feminina, semelhante àquela que meus olhos haviam reconhecido na noite anterior. Não era uma foto, era uma espécie de assinatura secreta, um código que parecia dizer: ela não é apenas a amante, ela é a chave que abre uma porta avançando para dentro da própria linhagem. Minha respiração ficou presa por um instante. A ideia de que a minha avó, a avó que eu quase não conheci de verdade, tivesse deixado um caminho de segredos para eu seguir, me lançou num labirinto de perguntas sem resposta. Voltei à escada, com os diários ainda quentes entre minhas mãos, e desci sem fazer barulho. O ruído da casa, que antes era apenas o pano de fundo, transformou-se numa orquestra de pistas que não podiam mais ser ignoradas. A cada passo, eu tentava encaixar as peças da história. A mulher na noite anterior, a mensagem antiga escondida nos papéis da avó, o juramento que parecia não pertencer a ninguém além de um tronco familiar. A pergunta que me perseguiu não era apenas sobre a identidade dela, mas sobre quem eu era dentro dessa linha de segredos que eu, de uma forma ou de outra, ajudara a manter intacta. Sentada de novo na cama, com o envelope de volta à minha vista, percebi que o ato de não abrir aquilo ali era, na verdade, o que eu sempre fiz para não me derrubar diante dele. Mas abrir para quê? Para encontrar uma explicação que aliviasse a minha dor? Ou para desenhar o mapa de uma verdade que não poderia mais permanecer escondida sem corroer o que ainda restava de mim? A resposta não veio de forma direta. Ela veio como uma sombra que se movia pela sala,
Uma lembrança repetida de que a fidelidade já não era apenas entre duas pessoas, mas entre as escolhas que cada geração era obrigada a aceitar para manter o legado de pé. Decidi que a manhã seguinte seria o momento de transformar silêncio em movimento. Não iria confrontar o marido com uma explosão, nem com uma lição de moral. Queria, antes de tudo, construir uma ponte entre o que minha cabeça sabia e o que meu peito ainda recusava aceitar. Coloquei o envelope de volta na gaveta com o cuidado com que se guarda uma peça que pode mudar tudo e apoiei a cabeça na almofada, observando o teto que parecia ter cores diferentes hoje, como se a casa, inspirado pela graveza daquele que está por vir, resolvesse oferecer-me outra tonalidade de realidade. Quando fecho os olhos, o que mais me assombra não é o rosto dele, nem a silhueta da outra mulher, mas o fato de que, ao guardar aquele segredo, eu quase me escondi de quem eu realmente sou. A avó, com sua voz contida, falava de coragem. A carta, com seu peso frio, falava de uma responsabilidade que não podia ser herdada sem que alguém aceitasse carregar o fardo. E eu, no meio dessa rede de lembranças, percebi que o verdadeiro preço da fidelidade não era manter a casa intocável, mas manter a própria essência intacta, enquanto o mundo insiste em medir lealdades pela capacidade de silenciar. Amanhã, decidi, seria o dia de ouvir a verdade sem a pressa de uma conclusão. Não para acender uma vela de vingança, nem para apagar o que ainda não foi dito, mas para entender, de uma vez por todas, o papel daquela mulher nessa história que é minha também. O passado não clama por justiça, clama por compreensão. E eu, que sempre temi o que ele poderia revelar, comecei a entender que a chave para atravessar esse corredor de sombras não era um ato de bravura ou de fúria, mas o cuidado de não me tornar o que eu mais temia, alguém que carrega segredo demais para ser inteiro. O sótão parecia respirar comigo, como se cada traço de poeira carregasse uma lembrança antiga que insistia em se levantar. A arca de madeira, encostada na diagonal da parede, não era apenas um objeto antigo, era uma fronteira entre o que eu sabia e o que minha família preferia que eu esquecesse. A tampa rangeu quando a encostei, e o cheiro de madeira seca, de capa de livro e de tempo escurecido invadiu meus pulmões. Dentro, diários amarelados, cartas raras, fotografias que pareciam janelas para várias versões da mesma vida. Eu as peguei com mãos que tremiam, não de medo, mas de uma curiosidade que já começava a ter o peso de um compromisso. Os diários tinham a assinatura da minha avó em cada canto da primeira página, mas não era apenas o seu nome que me puxava para perto. Era a cadência peculiar de uma voz que não era apenas de alguém que gostava de escrever, mas de alguém que sabia segurar histórias invisíveis sob a pele da casa. As cartas, alinhadas por datas, falavam de promessas que nunca puderam ser cumpridas, de encontros que não deveriam ter acontecido, de uma fidelidade que parecia mais uma obrigação do que uma escolha. Não eram diretivas claras, eram perguntas, pequenas e insistentes, que me empurravam para dentro de um labirinto onde cada saída era uma continuidade de segredos que alguém havia decidido manter entre quatro paredes. Entre as cartas, houve uma que não parecia encaixar no presente imediato. A leitura abriu uma distância entre o que eu via na noite anterior e o que a avó, de alguma forma, já sabia que eu acabaria descobrindo. A mulher que me visitara não era apenas um episódio de desejo turvo. Ela era a continuidade de uma linha que a família procurava manter sob controle. A carta falava de uma promessa antiga, de um juramento que atravessava gerações, feito para impedir que segredos corroídos pela mentira desabassem a casa por dentro. O tom era frio, quase clínico, e no fim havia uma frase que parecia uma chave: fidelidade não é silêncio. Fidelidade é a coragem de encarar a verdade, mesmo quando ela vem pela parte de trás de um retrato público. As margens, porém, guardavam uma espécie de código. Em cada página havia pequenos sinais, um traço que se repetia, um frio desenhado com grafite, a linha de uma silhueta feminina que se repetia como uma assinatura secreta. Não era apenas a figura de uma amada furtiva,
Era uma marca que parecia dizer que a mulher vista na noite anterior era, de algum modo, o elo entre o que minha família erigia em nome da honra e o que a vida insistia em revelar sem pedir permissão. A leitura me levou a cravar um pensamento no peito. Se aquela assinatura era real, então a mulher não era um acidente, nem um acaso. Ela era um ponto de conexão entre passado e presente, entre o que foi decidido para que a casa não desmoronasse e o que, ainda por fazer, poderia libertar-nos de um peso antigo. A cada página que eu virava, o espaço ao redor do sótão pareceu se estreitar. A madeira rangia. O ar parecia mais frio, e as sombras, que antes eram apenas companheiras, tornaram-se cúmplices de uma descoberta que se aproximava mais da verdade do que da curiosidade. Eu não consegui ignorar o desenho discreto de uma figura feminina nas margens de um dos diários. Não era uma simples ilustração, era uma assinatura, um código que, conforme a avó intuía, não deveria ser lido como uma imagem, mas decifrado como uma pista. A cada linha, eu sentia a história da minha família se aproximar de uma conclusão que não caberia mais em uma narrativa pública, mas exigiria uma coragem que não cabia em nenhuma sala de estar. Entre os papéis, encontrei uma carta que não dizia respeito ao presente imediato, mas ao laço que nos prendia ao passado. A carta descrevia uma promessa antiga, a promessa de proteger a casa de qualquer destituição interna, um juramento que, segundo a avó, havia sido feito para impedir que o segredo destruísse a vida que ainda conseguiríamos manter. O tom era controlado, quase frio, mas a cada frase, o peso do que eu observava lá embaixo parecia ganhar volume. O que a avó revelava não era uma instrução, era uma orientação para quem, de alguma forma, havia carregado os segredos de alguém com a mesma delicadeza com que se guarda uma peça de porcelana rara. Trate com cuidado, pois frágeis são as estruturas que sustentam a nossa própria identidade. Foi então que o tempo, que sempre parece passar de forma invisível, revelou outra verdade escondida. Entre as páginas, encontrei uma nota que não estava alinhada com as datas dos diários. Ela parecia ter sido escrita para mim, para alguém que chegara ao sótão para buscar uma resposta que não cabia mais no espaço da casa. A nota descrevia uma porta escondida, um painel que poderia abrir não apenas um espaço físico, mas uma passagem para um ramo de história que minha família preferia manter silencioso. Havia um mapa desenhado com traços simples, mas com a precisão de quem conhecia cada dobra da madeira que os abrigava. O mapa apontava para um canto, atrás de uma estante, uma região onde o acúmulo de poeira era mais denso e onde o mundo parecia ter esquecido de colocar os olhos. Eu segui o mapa com as mãos tremendo, apenas o suficiente para manter a dignidade diante de meus próprios pulsos. O painel não era grande, parecia apenas o fundo de uma estante de livros, mas quando o retirei, surgiu uma porta estreita, quase invisível, que dava para uma escada que descia para um espaço habitado pelo silêncio do esquecimento. O ar que descia comigo era frio, com um cheiro de madeira velha e de segredo que não deveria ter sido acordado. A escada levava a uma pequena sala subterrânea, iluminada por uma fraca lâmpada que tremia como se hesitasse entre a verdade e a mentira. No chão, um conjunto de objetos, uma caixa de metal, uma moldura de retrato e uma pilha de cartas amarradas por uma fita que dizia, em uma caligrafia que não era a minha, para quem precisa entender o que não cabe na foto pública. A caixa continha o que parecia ser o coração daquela revelação. Cartas, documentos e fotografias que mostravam, de forma direta, quem era a mulher que eu tinha visto na noite anterior. Não era apenas uma amante importuna. Era a passagem para uma história que minha avó havia tentado conter com uma astúcia que beirava o sagrado. Havia entre os papéis um conjunto de cartas que falavam de uma promessa antiga, de um vínculo que atravessava gerações e que, segundo as palavras contidas nelas, não permitia que qualquer segredo destruísse a casa por dentro. A própria avó, que ainda parecia pousar sobre meus ombros com a doçura contida de quem sabe que as palavras podem ferir, escreveu em uma das margens que fidelidade verdadeira é aquela que não se encolhe diante da verdade, mesmo quando a verdade não cabe em um retrato decente perante a sociedade.
Entre os objetos da sala subterrânea, encontrei também uma fotografia antiga que mostrava a mulher de hoje, apenas jovem, em um contexto que não se encaixava com a memória que eu tinha dela. A imagem não era a prova de uma traição, era a prova de uma continuidade. A mulher que eu vi na noite anterior não era apenas o elo de uma história recente, mas a chave para entender como o passado havia guinado a nossa esperança de uma vida possível. A figura, agora diante de mim, parecia retornar para mim como um lembrete de que o que nos mantém unidos pode ser, na verdade, uma teia onde cada fio é uma verdade que não podemos permitir que se quebre. Ao retornar ao piso superior, com a sala subterrânea atrás de mim e o peso da descoberta pesando em meus ombros, uma decisão começou a se formar em silêncio. Não seria mais possível ignorar o mapa que encontrei, nem a mulher que ele apontava como ponte entre o segredo e a vida que ainda podíamos construir. Eu não tinha a pretensão de transformar aquela noite em uma explosão de confronto, nem de tornar tudo público em nome de uma justiça que eu não conseguia medir. O que eu deveria fazer era algo diferente. Trazer a verdade para dentro da casa sem destruir o que ainda poderia ser salvo. Começar por entender a complexidade da fidelidade que não pode se encaixar apenas em papéis sociais. A próxima etapa seria simples e brutal ao mesmo tempo. Falar com ele, com a mesma voz que ensinou à noite a calar-se, e mostrar-lhe as evidências que o passado escolheu esconder. Quando desci do sótão, a casa parecia mais baixa e mais intensamente viva do que antes. Eu não sabia se a minha decisão seria recebida com raiva, com incredulidade ou com uma sobriedade que apenas a verdade pode provocar. Mas eu sabia o que não poderia mais fazer: fingir que nada disso existia, fingir que a assinatura da avó não tinha peso, fingir que o segredo não me chamava pelo nome. A mulher que eu vi na noite passada já não era apenas uma presença desconfortável, era a ponte que eu finalmente reconhecia, entre uma fidelidade que se tornou uma máscara e outra que, por fim, queria apenas a minha coragem para existir. E com esse reconhecimento, eu respirei fundo, empurrei o envelope de volta para a gaveta e me preparei para atravessar o corredor que ainda guardava a sombra do que viria a seguir. A conversa necessária que poderia, de uma vez por todas, definir o que eu era capaz de salvar e o que eu precisava, em nome da minha própria verdade, deixar para trás. A manhã chegou sem pressa, mas com o peso de uma decisão que não caberia mais em números de dias ou nomes de crimes que não eram crimes para quem guarda segredos há gerações. Voltei a observar a casa com olhos que quase não reconheciam mais o que era comum: o rumor do piso, o truque das sombras, o feixe de luz que atravessava a cortina como se quisesse iluminar apenas o essencial. O envelope, repousando na gaveta, parecia respirar com o coração da casa. A arca no sótão, com a nota do mapa escondida atrás de prateleiras, havia me mostrado que o passado não era apenas lembrança, mas instrução para agir com cuidado. Desci pela escada, com a sensação de que o silêncio precisava de alguém para ser traduzido. Organizei as coisas na mesa da copa, o envelope que não fora aberto ainda, o mapa desenhado com traços simples, as cartas que carregavam a assinatura da avó, a fotografia antiga que mostrava uma versão da mulher que voltara à minha vida naquele quarto. Eu não pretendia forçar uma resposta, apenas criar o espaço onde a verdade pudesse finalmente entrar sem que a casa se desestruturasse por dentro. Coloquei uma xícara de café diante de mim e, com um gesto contido, chamei o marido para conversar. Não para brigar, para entender onde a linha entre passado e presente se cruzava de forma tão obsessiva. Ele entrou na sala com os ombros tensos, como quem sabe que aquilo que acontece ali não é apenas uma conversa comum, mas uma inversão de tudo que ele tinha construído para parecer normal. Olhou para o envelope, o mapa e a pasta das cartas com uma mistura de curiosidade e cautela. Não tentei pressioná-lo a agir. Deixei que o peso do silêncio dele ocupasse o espaço até que a palavra entrasse pela janela sem bater na porta. Sentei-me à frente dele e, com uma voz que tentava não tremelar, disse o que havia aprendido nos últimos dias: que a fidelidade não é silêncio, que o segredo que corre pela nossa linha familiar não é uma sujeira que se esconde, mas uma vela que precisa de ar para não apagar. Mostrei-lhe o mapa escondido na estante, o painel que abriu uma passagem para uma sala subterrânea, a caixa de cartas que continha promessas antigas,
A nota que falava de um juramento que atravessava gerações. Não havia culpa na minha exposição. Havia uma tentativa de alinhavar uma verdade que sempre esteve lá, mas que foi mantida em segredo para proteger algo que, na prática, estava nos esmagando por dentro. Falei sobre o que a avó escrevia, sobre o que a avó guardava, sobre a linha que parecia ligar a amante de uma noite ao nosso próprio sangue, a nossa necessidade de manter a casa em pé, a imagem pública intacta, mesmo que isso exigisse esconder o que realmente nos tornava quem éramos. Ele ouviu em silêncio, e o silêncio dele não era apenas resistência. Era medo de ver o que sempre esteve por perto, mas que ninguém se atreveu a nomear. Quando ele finalmente abriu a boca, foi como se o ar saísse em uma única lufada de confirmação de que o mundo poderia desabar se a verdade viesse à tona. Disse que compreendia o peso daquelas evidências, que já sentira o peso em algumas noites de vigília, que as palavras dele haviam sido apenas ferramentas de proteção para manter nação de uma imagem que todos esperavam ver. Não houve acusações, houve reconhecimento de que, se continuássemos fingindo que nada era real, a casa desmoronaria por dentro sem precisar de uma destruição externa. Propus a ele que a gente, juntos, atravessasse cada documento, cada carta, cada linha que a avó deixou para trás. Não para julgar a culpa dele, nem para justificar o que houve, mas para compreender a cadeia de escolhas que nos levou a esse ponto. A ideia era simples, ainda que parecesse ousada: transformar o segredo em história compartilhada, reconstruir o que poderia ser reconstruído sem destruir o que ainda podia permanecer de pé. Perguntei a ele, com a calma de quem sabe que a verdade não precisa de explosões para ser eficaz, se estava disposto a encarar a conversa que o passado exigia, ainda que esse diálogo pudesse apagar a distância que se instalou entre nós nos últimos meses. Ele aceitou em um tom entre o alívio e o peso da responsabilidade. A nossa conversa ficou, então, menos sobre quem errou mais do que sobre o que ainda temos de salvar: a nossa própria identidade, a forma como desejamos seguir adiante sem que as mentiras, por menores que parecessem, virem alicerce de uma nova desordem. Falamos da assinatura da avó, da carta que não era apenas um recorte do passado, da figura da mulher que nos ligava a uma linha que atravessa gerações, não como uma prova de culpa, mas como uma ponte entre o que fomos e o que ainda podemos ser. Eu disse que tentaríamos ouvir a verdade, não para destruir, mas para libertar, para permitir que a casa respire sem o peso de segredos que sufocam. Ao final da conversa, juntamos as peças que ainda podiam ser reunidas, sem que o mundo inteiro tenha que ver tudo de uma vez. Decidimos retomar o diálogo não como uma conclusão, mas como uma prática diária. Abrir cada canto da casa que até hoje ficou trancado, permitir que as palavras fiquem no ar por tempo suficiente para que cada uma encontre seu lugar. O mapa ficou sobre a mesa, não como uma arma, mas como um convite para que ambos aprendêssemos a caminhar pela mesma trilha, com paciência, com coragem, com a paciência de quem sabe que a verdade não trai apenas a confiança do outro, mas a nossa própria compreensão de quem somos ao fazê-lo. Enquanto o vento batia na janela, eu percebi que o futuro que construímos não precisa apagar o passado, mas fazê-lo falar de uma forma que não seja mais ameaça, mas ferramenta. A casa, que sempre soube guardar segredos, agora parecia mais calma, quase cúmplice de outra etapa que começava ali, sem ruídos dramáticos, apenas com uma respiração compartilhada. E pela primeira vez, a resposta que eu procurava não vinha em forma de uma sentença definitiva, mas do compromisso de continuar procurando, dentro de nós, dentro da casa, dentro da linha que une o que aconteceu ao que ainda podemos salvar. Se a conversa seguinte for tão necessária quanto esta, então talvez possamos, juntos, atravessar o resto do caminho sem deixar que o segredo nos condene a uma repetição de erros, mas nos conduza a uma vida que, ainda que marcada pelo passado, não esteja condenada a repeti-lo.